que nós, né? Por que as pessoas elas sentem tanto medo da morte? Por que a gente tem medo de morrer se é um processo tão natural nosso? É porque não souberam aproveitar a vida. Eu tive um caso de um cliente meu aqui da Bahia, que ele foi meu aluno e ele era diabético e tinha um problema muito sério de obesidade. Então, eu brincando com ele, eu disse assim, olha, se você não cuidar nessa obesidade, nessa diabetes, você vai morrer cedo. E os anos que você ia viver vai sobrar para mim. Porque a neurociência explica que a gente tem um teto de idade. Vamos dizer, você vai viver até 80 anos, né, com saúde saudável, se você cuidar de você até os 40. Então, quem não se cuida até os 40, até os 50 a gente vai subindo. A partir dos 50 a gente vai descendo. Então, se você não se cuidou até os 50, aí você vai viver menos. Aí você estragou sua vida. Por isso que a gente precisa se cuidar, que é para ser saudável, alegre e feliz. E aí, quando você fala desse processo de cuidado, né, o Neves, assim, em todas as áreas da vida, né? Porque quando a gente pensa de saúde hoje, não é só a ausência de doença, né? A própria Organização Mundial de Saúde, ela traz essa definição bem diferente, né? Que é esse cuidado do bem-estar físico, mental, psíquico, né? No geral, né? Exato. Para quem tem tanto medo de morte, Neves, assim, né? Para as pessoas que têm... Acho que, se não todos, a maioria das pessoas tem, né? Eu não sei se eu tenho medo da morte. Nunca parei para pensar nisso, não. Nunca fiquei refletindo ali se eu tenho medo de morrer. Márcia, segundo a neurociência, você não tem medo da morte, você tem medo de morrer. Então, assim, os medos são 6 medos que a gente tem normal, que é de ficar idoso, medo de morrer, medo de não ter dinheiro para se sustentar, medo de ficar paralítico, não se locomover. Então, são esses medos que faz a pessoa ter medo da morte. A morte em si, ela chega para todo mundo. Não tem... A gente observou agora na Covid que a presença de Deus no homem é a respiração. Então, teve gente que foi para o balão, etc., mas na hora de ir não tem essa história de você dizer eu não vou e vou ficar. Entendi. A morte é um dia que vale a pena você viver. Gente, aí boas reflexões sobre isso, né? Porque vai chegar em algum momento, né? E a gente não tem muito como escapar dela, né? Como diz a história aí. E como que a gente pode lidar, Neves, com essa questão do medo, né? Porque, assim, lógico que, assim, eu não quero morrer, né? Mas eu não fico, assim, eu acho que teria medo de morrer, mas eu não fico pensando nisso, né? Porque tem pessoas que ficam doentes pensando nisso, né? E esse medo, muitas vezes, faz com que a pessoa não viva, né? Exatamente. O problema é esse, porque na hora que você vive intensamente, por exemplo, você vai dançar, vai se divertir, aproveite sua vida. Você vai brincar, brinque à vontade. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer intensamente, como que aquele dia seja o último. Aí você consegue ser uma pessoa intensa. Você sendo uma pessoa intensa, você cuida da sua saúde de forma geral, integral e sistêmica. Mas tem pessoas que ou vivem do passado, que gera depressão, como eu... Neves, está me ouvindo aí? Travou aqui para mim. Deu uma travadinha no sinal dela, hein? Para mim, você está me ouvindo aí, né, Isidoro? Achei que eu tinha travado aqui, né? Oi, Neves, está ouvindo a gente? Sua imagem travou. Vamos lá, pessoal. Enquanto a Neves vai voltando aí, ó, você que está aí assistindo, compartilha a live. Eu estou aqui. Aê, Voltou. Agora você voltou. Seja bem-vinda aí. Deu uma travada aí, ó. É porque tá longe, né, Márcia? Oi? É porque tá longe, né? O que é muito longe. Aí veja só, quais são as 3 coisas que faz você superar o medo da morte. Primeiro, não viver do passado, que o passado gera depressão. O para quê? O porquê. Você vive o porquê, é o passado. O que eu vou fazer da minha vida é o hoje. Se for em excesso, gera o tempo todo o estresse. Então, quem vive muito no hoje, excessivamente, ela vive com estresse na pilha. E quem vive o para quê é o futuro. Então, quando você vive o para quê, se for excessivo, é a ansiedade. Então, a gente precisa ter esse cuidado de controlar a depressão
o estresse e a ansiedade. E a única forma que você tem de fazer tudo isso é com perdão, com terapia, se divertindo, aproveitando a vida.